É esse o assunto? Pois é, tem a ver com TDAH e tem a ver com o Dia dos Namorados. Eu sei que o Dia dos Namorados passou, foi quinta-feira passada, né? Mas como eu não vim na terça, porque terça não era meu dia, era dia da Thaís, Sim, né? sim. Aí eu resolvi trazer o assunto agora. Então, assim, Dia dos Namorados passou, é uma época que a gente fica com as emoções à flor da pele. E eu acho que é legal a gente distinguir um amor saudável de um amor de um sentimento que é mais obsessivo e que às vezes faz mal pra gente, né? Então, Sufoca. Que sufoca. Eu acho que todo mundo já viveu aquela paixonite, aquela paixão que dá um frio na barriga, que a gente fica pensando na pessoa várias Borboletas vezes. Na barriga, né? Exatamente. E aí a gente fica lembrando da pessoa, né? E isso é normal, é natural quando a gente sente isso, né? Mas o que acontece? Quando isso extrapola, quando eu passo a pensar muito na pessoa, muito, a ponto de trazer prejuízo, atrapalhar o meu trabalho, atrapalhar minhas relações pessoais, né, gerar sofrimento. Uma louca tempestade. Exato. Tem uma música que fala, né, sobre esse tipo de relacionamento. Aliás, tem muitas músicas, né? Eu falo O que não falta é música desse tipo, né? Eu falo que esse tipo de sentimento, né, que é muito... É forte, né? Uma coisa assim, intensa, acaba gerando realmente, nos inspirando. Exato. Né? A cada chifre nascem 10 músicas sertanejas. Não, mas essa é da Ana Carolina, muito legal essa música aí. Dessa da Ana Carolina? Louca Tempestade. Uma louca tempestade. Eu vou até ouvir, porque eu não lembro. E eu gosto de Ana Carolina. Bacana. Mas eu não lembro. Né? E aí esse sentimento que eu tô falando pra vocês chama limerência. Esse sentimento intenso demais, que inclusive... acaba não levando em consideração o outro. É como se, assim, é como se o que o outro sentisse, não é que não importa, eu não enxergo. Eu fico realmente, sabe a história do amor é cego? Não é um amor que é cego, é a limerência, chama limerência. Limerência, então, a limerência é cega, então assim, a qualquer mínimo sinal, eu entendo que aquilo é interesse. Mesmo que esse interesse não seja real. Mesmo que isso não aconteça de fato, que não haja reciprocidade. Né? Eu olho para qualquer coisa que o outro faz e eu entendo como se fosse um sinal de interesse. Às vezes uma atitude de respeito, de carinho, tipo, uma forma de tratar. Você falou, ai meu bem, imagina. Já poxa, ela tá gostando de mim. Se a pessoa já tá se a pessoa já tá nessa vibe, ela entende desse jeito, né? E na verdade ela não entende, poxa, ela tá gostando de mim. Ai, nossa, como ele gosta de mim. Olha como gosta de mim, sabe? É uma coisa muito intensa. Então, só que isso tem um sofrimento muito grande por trás, porque o outro acaba não correspondendo, e da mesma forma que eu entendo qualquer gesto como um gesto de reciprocidade ou de apaixonamento, eu também entendo tudo como rejeição. Então a pessoa não respondeu a mensagem, ou a pessoa não correspondeu de alguma forma, eu também posso entender de uma forma muito negativa. É tudo intenso, acho que isso é importante ficar claro no caso da limerência, né? Então é uma paixão obsessiva em que eu não levo em consideração, eu não consigo observar o outro, ler adequadamente o outro. Aí você fala, tá, Carol, e por que você tá falando sobre isso? Porque isso tem a ver com TDAH. Não é critério diagnóstico, isso é muito importante a gente dizer, não tá lá no manual, né, de diagnóstico, mas é uma situação muito frequente com pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que é comum e frequente em pessoas com TDAH? Porque, lembra que eu falei que tem a ver com obsessão, que tem a ver com focar demais na pessoa, viver para a pessoa? A pessoa com TDAH, ela tem algumas características, dentre elas, algumas têm um hiperfoco, né? Então eu acabo me voltando, me interessando muito por um assunto e focando muito nisso. E aí eu posso olhar para uma pessoa e me interessar intensamente por essa pessoa. Assim como eu posso ter uma dificuldade de regulação emocional, e isso tem a ver com as funções executivas, que não estão, função e função, vai ser isso mesmo. Então, assim, as minhas funções executivas, elas não estão funcionando adequadamente, elas não cumprem com o que elas deveriam cumprir. E aí, eu tenho dificuldade de mudar de foco, eu tenho dificuldade em controlar o meu impulso.
Ai, e aí eu penso, eu ligo, eu busco, eu procuro. Sabe o stalker? Sim. Tem uma grande chance de vir daí. Então, acaba ocasionando pensamentos intrusivos, seria? Isso, esses pensamentos intrusivos, né, são esses pensamentos que eles acabam invadindo a minha cabeça. Por exemplo, eu tô trabalhando. Você não consegue desenvolver outra coisa a não ser aquilo que... Exatamente, tô lá trabalhando, eu preciso trabalhar, preciso entregar, tô aqui falando com vocês. E aí, eu tô, nossa, mas, ai, né, ele não me mandou mensagem, ele não quer saber de mim. Por quê? Por que ele não quer saber de mim? Mas eu amo tanto, eu vou morrer sem ele. Ou sem ela, né? Ou quando você tenta ser simpático com alguém, mas na cabeça você tá mandando aquela pessoa pra PQP, né? E você tá tendo um nada a ver também. Calma aí que eu não entendi. Quando você tá tentando ser simpático com a pessoa, você tá conversando com ela e o pensamento intrusivo tá, manda ela pra aquele lugar. Isso é um pensamento intrusivo, exatamente. Mas acho que todos já tiveram a oportunidade de sentir isso aí ou não. Depende muito da idade, do relacionamento. Eu ia falar isso, eu acho que, assim, o adolescente, ele tem uma tendência a sentir as coisas com mais intensidade. E ele tá aprendendo a lidar com essas emoções. É natural, né? Quando eu tô falando... Então, quando a gente tá falando de adolescente, a gente também tá falando desse aprendizado da regulação emocional. Mas quando a gente fala de TDAH, eu tô falando de uma pessoa que já está, né, que ela vem se desenvolvendo, já tá numa idade em que ela precisa ter desenvolvido algumas habilidades e ela não conseguiu. Então isso traz prejuízos para ela em vários aspectos da vida, que é um grande equívoco quando a gente fala assim, TDAH é só distraído, TDAH é só um pouco mais agitado. Não é, gente. Tem prejuízos e prejuízos significativos nos relacionamentos, tem prejuízos significativos no ambiente de trabalho, né, nos relacionamentos amorosos, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos de amizade. Essas pessoas, elas focam demais em algumas coisas e de menos em outras. Né? E isso traz prejuízo para elas. A mania de perseguição entra no TDAH também? Tipo assim, a pessoa que acha que a outra só faz aquilo para prejudicá-la, ou... Porque o pensamento disso, como você falou eu vou perder por causa do TDAH, vou me perder no pensamento. Mas você falou da pessoa que acha que ela tá fazendo alguma coisa e... Como posso... Eu não vou conseguir raciocinar onde eu quero chegar. Mas sabe aquela pessoa que às vezes ela vai conversar com alguém, daí ela tá tão focada naquilo, só que ela não tá focada na conversa, ela tá focada no que o pensamento dela tá criando. Daí ela acha que tudo que a outra pessoa tá falando é pra ela. É pra ela, mas tanto no positivo quanto no negativo. Nesse caso, você falou da questão de estar apaixonado. Por exemplo, a pessoa acha que tudo que a pessoa vai falar, se ela gosta de uma pessoa, tudo que a outra vai falar, ela acha que está falando de uma forma de gostar. Ela falou, meu querido tá achando que... A busca por reciprocidade seria? É até a questão da perseguição que eu falo assim, também pelo lado negativo, achar que tudo que a pessoa tá fazendo é pra prejudicar ela, e às vezes não é. Na verdade, vamos deixar claro que o TDAH, ele tem uma sensibilidade maior. É isso, ele tem uma sensibilidade maior ao ambiente. Não é que toda pessoa com TDAH tem, mas é uma tendência a pessoa ter. Assim como não é porque eu tenho TDAH que eu vou apresentar limerência. Não é toda pessoa com TDAH que vai se apaixonar de maneira obsessiva por alguém, porque daqui a pouco as pessoas vão começar assim, vão lá no aplicativo de namoro, de relacionamento e... Tem TDAH? Tem. Então não quero, né? Não é assim. Limerência não é amor ou paixão, viu? Não. Tem gente que confunde e acha que é, né? Isso é uma coisa muito importante a gente dizer, né? Limerência não é algo saudável. Amor e paixão, sim, às vezes quando a gente não é correspondido, às vezes não, né? Geralmente quando a gente não é correspondido, causa dor, causa sofrimento. Mas o prejuízo que isso traz na nossa vida, o impacto que isso causa na nossa vida, é um impacto pequeno, restrito. Uma pessoa que passa por uma situação de limerência é algo grande, é um impacto significativo. Essa pessoa tem prejuízo no ambiente de trabalho, essa pessoa tem prejuízo nas outras relações da vida dela, né? Então, é algo muito sério, não é e não é algo que acontece o tempo todo, em todas as situações de relacionamento. Uma pessoa que vivenciou isso num momento, não significa que ela vai vivenciar isso em outro. Mas é importante a gente sempre buscar um acompanhamento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa avaliação neuropsicológica, né? Por que ela é legal? Porque eu consigo, por exemplo, entender como eu funciono. E se eu entendo como eu funciono, eu consigo compreender melhor certas reações minhas. Porque eu já recebi clientes, por exemplo, que relatam essa intensidade nos relacionamentos como assim, eu sou intenso.
Eu sou uma pessoa intensa. E não como eu sou uma pessoa que provavelmente, quando me apaixono demais. Eu não consigo ter freio. Eu não consigo colocar limite. E aí a pessoa que tá nesse relacionamento não consegue acompanhar né, a rotina, acaba dando alguns... Isso, e às vezes pode até algumas faíscas, né? Isso, e pode ter até o rompimento, pode ter um afastamento, porque eu percebo que essa outra pessoa... Eu percebo o outro como muito invasivos. E vamos lembrar que nem todo mundo que apresenta a limerência também tem TDAH. Né? Então, são coisas diferentes. É comum a gente ver limerência em pessoas com TDAH. Mas isso não significa que toda pessoa que tem TDAH apresentará esse tipo de apaixonamento, né, doentio, patológico, assim como não é todo mundo que apresenta esse apaixonamento patológico que tem o TDAH. A limerência é um comportamento ou um sentimento? É um sentimento. É um sentimento. Né? É um sentimento. Na verdade, é um conjunto de comportamentos. Porque, assim, eu tenho sentimentos que me levam a me comportar. Entendi. Então, eu busco intensamente aquele meu objeto de apaixonamento. Eu não respeito o limite, eu não respeito o espaço do outro. É uma urgência. É como se aquilo me consumisse. Né? Vamos fazer um contraponto com o amor saudável. O que é o amor saudável? Ele é calmo. Ele é respeitoso, não é? Um amor saudável é isso. E a limerência, ela é excessiva, ela é grande, ela é urgente, ela é tempestuosa, vamos usar, né? O que o Marquinhos trouxe da música. Uma louca tempestade. Exatamente. Ela quer a pessoa só pra si. Tipo assim, ela ama de um jeito, mas ela também quer que a pessoa retribua daquela forma. Tipo... Ela não precisa da pessoa só pra ela. Né? Eu não diria, ela não é possessiva. Ah, sim, é diferente. É diferente, não é uma questão de posse. É uma questão de necessidade, de desejo. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante. E como é que eu percebo? Quais são os sinais para eu perceber que isso não tá normal? Acho que é importante a gente falar o que faz com que as pessoas percebam que não tá normal. Primeiro, pensar o tempo todo na pessoa, né? Mesmo quando isso vai atrapalhar o seu trabalho, o seu estudo, a hora de dormir, o descanso, o lazer, né? Então, calma aí, já começa a preocupar. Quando você mais sofre do que se sente bem. E isso vai para qualquer relacionamento, né? O amor, a pessoa tem que colocar na cabeça que o amor é paciente, né? Né? Ele é paciente, não é ativo. Né? Não, e ele é estável, né? Estável, ele né? é estável, ele não é essa montanha-russa toda que as pessoas imaginam. Quando você, né? Quando a gente acaba confundindo alguns sinais, por exemplo, de desinteresse, ou da pessoa estar ignorando, ou você ignorar o que a pessoa sente, sinais abusivos às vezes. Né? Então, a pessoa ou demonstra desinteresse, ou acaba apresentando um comportamento abusivo, e você ignora isso. Isso também é um sinal de alerta, a gente tem que prestar atenção. E, por fim, observar se o seu bem-estar depende da reciprocidade do outro, da atenção do outro, que eu acho que era o que você estava tentando dizer. Eu acho que assim, se a minha relação com... Assim, se o meu bem-estar, né, tá dependendo única e exclusivamente do que o outro faz, se o outro sorri, se o outro manda mensagem, se o outro liga, se aparece... Calma aí, tem alguma coisa de errado. Né? Então já é um sinalzinho de alerta. Isso é limerência? Nem sempre. Mas isso é um sinal de que não é um relacionamento saudável e que você precisa de cuidado. Então, percebeu isso, busca ajuda e vai procurar entender. Tá bom? Gente, só para finalizar, para deixar muito claro, nem toda pessoa que tem TDAH vai em algum momento apresentar a limerência, né? Vai se apaixonar perdidamente de forma obsessiva. Nem todo mundo que apresenta a limerência tem TDAH, né? E a limerência, como bem frisou o Marquinhos, não é amor, não é paixão saudável. Né? O apaixonamento é aquele sentimento intenso que é no momento, mas a pessoa continua vendo o que está ao seu redor e ela é sensível ao outro de maneira positiva. Então, o relacionamento dela é regulado pelo outro. No caso da limerência, a pessoa ela acaba não tendo esse controle e isso interfere demais nas relações afetivas dela. Tá bom?
Ficou mais ou menos claro para vocês? Sim, claríssimo. Então tá Eu bom. imagino o trabalho que vocês têm para identificar tudo isso, porque alguns sintomas, alguns transtornos, eles entram com sintomas em outros. Isso. Que daí para você identificar, porque tem vários transtornos e esses são os mais falados ultimamente, né? Sim. O TDAH, entre outros transtornos, déficit de atenção, que é o TDAH. TDAH é o déficit de atenção. Tem, qual que é o outro lá que O aparece? autismo? Não, tem o autismo, tem um outro. Que é próximo desse? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um Isso. só, Uhum. que é o TDAH. Aí a gente tem o autismo, que as pessoas costumam falar muito. E hoje se fala muito de ansiedade, né? Sim, que também são sintomas parecidos, né? Que acaba alguma coisa entrando no TDAH. Fazer diagnóstico diferencial não é fácil, né? Então, é isso que você está falando é muito importante, porque assim, um sintoma ele é compartilhado por diferentes transtornos. Isso. Então, a gente precisa de um refinamento, precisa de uma avaliação psicológica. Um atendimento que ele começa assim, vem uma queixa, e eu vou tratar só a queixa, já está errado. É como se eu apagasse um incêndio sem investigar a causa. Então, eu preciso investigar as causas para poder fazer um tratamento adequado. Senão, eu só vou passar o resto da minha vida apagando incêndio. É o transtorno que eu queria lembrar, dislexia, que daí eu não sei se tem a ver também, se tem alguma coisa do TDAH. Não, a dislexia é um transtorno de aprendizagem e às vezes, como tem uma dificuldade de aprendizagem e o déficit de atenção às vezes causa uma dificuldade de aprendizagem, pode ser confundido, né, na infância. Qual que é o seu, já? Não vamos falar do meu e aqui. Pra falar do meu, eu vou ter que marcar uma consulta com a Carolina e daí a gente se resolve. Serão bem-vindos. Gente, se o pessoal tiver dúvida, depois manda pra mim que eu vou respondendo com todo prazer. Vale lembrar que todo mundo precisa de uma conversa com um psicólogo, não é a questão, a gente já bateu esse papo, já falamos isso, porque tem gente que fica, não vou no psicólogo, não preciso. Mas psicólogo vai em psicólogo, né? Vai. Não, e não tem eu acho que tem a ver com você se compreender, com autoconhecimento e, em alguns casos, com tratar, sim, a gente às vezes precisa tratar sintomas que interferem na nossa vida. Sim. Isso é importante. E às vezes você tira o peso do seu companheiro, da sua companheira, porque às vezes ela acaba sendo a sua psicóloga. Exatamente. Só que ela não tem ela não tem preparo para isso. Exato, para tratar com isso. Exatamente. Ela vai te ouvir, talvez ela fique muito angustiada, porque ela não sabe como resolver, tem um envolvimento emocional e ela não sabe como trabalhar com aquilo, né? Perfeito. Então, assim, vira muro das lamentações. Você fala, eu escuto, você fala, eu escuto e acabou. Vamos lá, gente? Vamos lá, Marquinhos, a gente marca uma consulta nós dois, né? A gente fala dos nossos dilemas juntos. Pelo amor de Deus, eu acho que nós vamos... Ela desiste da profissão. Isso não. Nós vamos acabar transformando no que nós somos. Ela fala, você tem razão, vai, vamos embora, vamos beber, vai. Mas, Carol, é interessante esse papo, porque temos aqui várias participações, interações aqui de ouvintes, né? Abordando aqui também esse assunto, né? Até mesmo se posicionando de uma certa forma, porque muitos têm, acredito que alguns sinais, né, em relacionamentos, até mesmo dentro da família, conhece alguém que com toda essa situação aí acaba... Inclusive a nossa ouvinte Denise falou assim, no começo é bonito, né? Relacionado a paixão, amor. Aí no fim vira violência. Minha irmã casou faz 34 anos que vive no inferno. Agora o cara tá doente e só fala em matá-la. Meu Deus. Pode chegar nesse ponto? Pode. Quando a gente tá falando de obsessão, pode, né? A pessoa não admite. Mas aí eu acho que tem mais a ver com uma posse também, né? E aí a gente pode falar um outro dia sobre essa questão da posse, principalmente do homem em relação à mulher. Que é muito comum, que isso aí tem uma questão histórica, mas vai exigir da gente um tempinho. Eu posso retomar esse assunto na próxima vinda, tá bom? E denunciem, mesmo que seja anonimamente, porque ninguém merece viver num relacionamento desse tipo. Porque... Denunciar e tomar cuidado, mudar a rotina, né? É muito importante nesses casos. Muito bem, obrigado, Carol, mais uma vez. Gente. Valeu. Bom feriado. Pra vocês também, não sei se serão.